Ora, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou falar de um dos maiores doutores e padres da Igreja. Foi teólogo, filósofo e exerceu uma influência notória sobre vários séculos. Chama-se Agostinho de Hipona e seu nome ficou conhecido na história por o Dr. Santo Agostinho. E vou falar de um trabalho de Santo Agostinho que tem por nomes de Confissões. Portanto, eu vou mostrar Confissões de um Pecador de Santo Agostinho. Portanto, este é o livro que eu hoje vou apresentar aos meus amigos do Facebook. Mas antes, rapidamente, quem foi Agostinho? Do seu nome, Aurelius Agostinius Hiponensis, que era de Hipona, portanto ele ficou conhecido com este nome, nasceu a 354 e morreu em 430. Nasce em Tagaste, que é uma cidade, portanto, na África, no norte da África, e permaneceu até depois mudar-se para outras cidades. Viveu na chamada Era Patrística, sendo considerado um dos maiores padres e doutores da Igreja. Na sua juventude e nos seus primeiros anos, um jovem adulto, foi muito influenciado pelo manicaísmo, que era uma seita que vivia naquela altura com uma doutrina, e também foi muito influenciado pelo neoplatonismo de Plotino. Em 387, finalmente, Agostinho converte-se ao cristianismo, que já vamos ver como é que foi essa conversão. Agostinho escreveu várias obras, tem muitos livros, tem uma grande literatura, mas os seus dois maiores livros, suas duas maiores obras, são Confissões, este livro que nós hoje vamos ver, e foi também A Cidade de Deus, considerado um dos maiores trabalhos escritos até hoje. Sua mãe, Mónica, era uma cristã devota e seu pai, Patrício, era um pagão que se converteu ao cristianismo no seu leito de morte. Agostinho também foi muito influenciado pelas leituras de Cicero, com o trabalho Hortêncio, que despertou um gosto muito grande pela filosofia em Agostinho. Portanto, Agostinho era uma pessoa que era letrado, tinha uma grande retórica, tinha uma oração muito grande e era culto, era muito culto também nessa altura. Portanto, Agostinho adotou uma conduta na sua adolescência, não é? Como eu disse, influenciado pelo manicaísmo, de vida hedonista. Portanto, andava em orgias, bebedices, não tinha um rumo certo e fazia da vida aquilo que ele queria, aquilo que lhe apetecia. Para desespero da sua mãe, que era uma cristã devota e que orava muito desde pequenino, a sua mãe, desde que ele era pequenino, sua mãe orava muito a Deus pela conversão de Agostinho. Graças a um amigo romano, mudou-se para Cartago e lá começou a ter alguma influência na política e também começou a estudar retórica. Entretanto, iniciou uma relação que durou 13 anos com uma jovem cartaginense que era africana, mas portanto, não era negra, era meio mulata, africana. Uma relação de 13 anos, do qual teve um filho, Adeodato, que se chama Adeodato. Teve que deixar, neste caso, teve que se afastar dessa mulher por causa de um casamento que iria ser arranjado para Agostinho por causa da sua carreira política. Agostinho foi também professor de gramática em Tagaste entre 373 e 374 e dirigiu uma escola de retórica. Portanto, Agostinho era muito bom nas palavras e nas letras.
foi um dos mais brilhantes oradores do seu tempo. Foi o bispo de Mediolano, Ambrósio, quem influenciou Agostinho para a sua conversão ao cristianismo. Portanto, o papel de Ambrósio, que era um bispo muito famoso nessa altura, teve um papel muito, muito importante na conversão de Agostinho. E há uma passagem bíblica de Romanos, que eu vou ler, no capítulo 13, Romanos 13, do versículo 13, portanto, capítulo 13, do versículo 13 ao 14, foi a passagem que Agostinho leu na sua conversão. Como é que isto aconteceu? Agostinho, uma certa manhã, saiu completamente sobre a influência do vinho, não é? Agostinho bebia, andava em orgias, e Agostinho andava também, custou muito, portanto, esse relacionamento que ele teve com essa mulher, esse rompimento desse relacionamento, pela qual teve um filho, Adeodato, como eu disse, custou muito a Agostinho ter que se separar dessa mulher. E Agostinho andou durante uns tempos muito mal, andava meio perdido, bebia, não tinha rumo nenhum na sua vida. E foi numa certa altura, numa certa manhã, quando, depois de ter bebido bastante, cai no chão, isso, portanto, segundo os documentos históricos, leva com ele a sua Bíblia, uma Bíblia que a sua mãe Mónica lhe tinha dado, e quando cai no chão, segundo a tradição, o livro da Bíblia fica aberto, exatamente na passagem de Romanos 13, do versículo 13 ao versículo 14, e ouve-se uma voz do céu, uma voz de menino, que diz: pega e leia, pega e leia, pega e leia. Agostinho, meio inconsciente, meio acordado, pega na Bíblia, no chão ainda, deitado no chão, e vai ler a seguinte passagem: andamos honestamente como de dia, e não em orgias e bebedices, não em impudices e dissolução, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não vos preocupais com a carne, para não excitares as suas cobiças. Romanos 13, do versículo 13 ao versículo 14. Capítulo 13, versículo 13 ao versículo 14. É muito famosa esta passagem na vida de Agostinho. Foi isso, portanto, que mudou completamente a vida de Agostinho. Tudo isso está aqui relatado, portanto, no livro Confissões, no qual podemos ler uma das maiores explorações do pecado, epifânia e redenção alguma vez escritas. As Confissões de Santo Agostinho continuam a moldar as nossas ideias com a sua apaixonante afirmação de poder de fé para mudar vidas. As Confissões são a sua obra de maior interesse literário, embora eu pense que Cidade de Deus também é uma obra muito importante, em que ele narra a sua vida, em particular a experiência espiritual que acompanhou a sua conversão. Portanto, Agostinho tem aqui. E foi a partir daí que Agostinho vai ter toda uma missão que Deus vai dar a Agostinho, onde ele vai então escrever a Cidade de Deus, e vai ter um papel muito importante nos últimos tempos do Império Romano. Portanto, como eu disse, Ambrósio, bispo, teve uma grande influência e, portanto, vai batizar Agostinho e o seu filho Adeodato em 387. Foi o sonho da sua mãe, segundo as palavras de Santa Mónica. A sua mãe diz que foi o sonho que desde pequenina, desde que ela era pequenina, que sua mãe orava a Deus para que essa conversão acontecesse. Portanto, foi uma grande vitória da sua mãe, Santa Mónica. Pouco depois, embarcaram para a África, ele mais Agostinho, para que Agostinho pudesse iniciar alguns estudos e uma vida mais monástica. E foi nessa altura que pouco depois sua mãe morre, não é? E pouco depois o seu filho também. Deus tira sua mãe e seu filho, o que vai, portanto, exercer
um impacto muito grande na vida de Agostinho. Depois há algumas controvérsias que Agostinho vai passar na sua vida, como a controvérsia dos donatistas, na qual Agostinho vai ter um papel muito importante num célebre debate, concílio que houve sobre a questão dos católicos e dos donatistas. Depois, Agostinho, em 391, vai ser portanto, ordenado sacerdote em Hipona, na cidade de Hipona, e rapidamente, a partir daí, se vai tornar um grande pregador. Muito famoso. Agostinho tem mais de 350 sermões. Mais de 350 sermões. Suas confissões foram escritas entre os anos de 397 e 398. E depois a Cidade de Deus foi escrita em 410 para consolar os cristãos que logo depois do traumático saque de Roma pelos visigodos estavam muito, muito em baixo. Portanto, em 410 foi por causa disso que Agostinho vai escrever Cidade de Deus para também mostrar aos pagãos e mostrar aos romanos a diferença entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Brevemente irei fazer um vídeo sobre também este grande livro, A Cidade de Deus, de Agostinho, que são 2 tomos, editados aqui em Portugal, 2 tomos, pela editora, se eu não estou em erro, não sei se será a Gulbenkian que editou estes dois tomos. Há outras edições, mas depois eu irei fazer uma exposição sobre A Cidade de Deus, de Agostinho. Calouste Gulbenkian, é isso, é a editora que editou, portanto, este trabalho. Portanto, na primavera de 430, os vândalos, liderado por Genserico, que era um líder temido, muito temido nessa altura, uma tribo germânica, que se tinha convertido ao arianismo, invadiu a África, o norte da África, que nessa altura era romana, não é? E cercaram Hipona. Agostinho ainda consegue preservar a sua biblioteca e os seus livros. Foi durante esse cerco que Agostinho veio a falecer. Pouco depois, os próprios vândalos desistem, portanto, do cerco e vão-se embora, não é? Isto é mais ou menos o resumo da vida de Agostinho, que foi um dos maiores doutores da Igreja, chamada da Igreja da Era Patrística. Foi um grande orador, ele ganhava todos os debates a nível de oração. Foi um homem extremamente culto, portanto, que é um exemplo de fé, a história da sua conversão, a maneira como entregou a sua vida a Cristo, a maneira como dirigiu a sua vida, como conseguiu, portanto, apoiar os cristãos que estavam muito desmoralizados com essas invasões bárbaras. A maneira como Agostinho viveu nesse tempo foi mesmo, creio mesmo, que Deus levantou esse doutor, esse grande doutor da Igreja, para a sua obra. E eu aqui tenho então o livro Confissões, que é um livro que não é muito extenso, lê-se bem, lê-se muito bem. Isto comparado com a Cidade de Deus não é nada. Está a ver, o livro é muito, muito fininho. É a experiência da sua vida, portanto o livro tem mesmo esse objetivo. E eu, na minha opinião, é uma das obras, depois da Bíblia, mais importantes escritas na história da humanidade. De todos os grandes livros clássicos, que há muito mais, não é? É uma das maiores obras escritas, juntamente com a Cidade de Deus, e creio que Agostinho foi, para mim e para a minha vida também, para os meus estudos, foi uma grande influência. A visão de Agostinho, a maneira como Agostinho sente a presença de Deus, vale a pena estudar, portanto, este doutor da Igreja, e vale a pena ler este livro, Confissões. Espero que este vídeo tenha sido mais um vídeo para nossa utilidade em conhecermos um pouco da grande literatura que foi escrita ao longo da história, para o nosso conhecimento e para não deixarmos jamais a cultura ocidental e os grandes livros que foram escritos serem algum dia esquecidos. Tudo isso é o nosso património, da nossa civilização. Toda a civilização ocidental deve muito a esses grandes homens e deve muito à história do cristianismo. Espero ter sido, mais uma vez, útil e até à próxima.